Olá pessoal, hoje é dia 16 de dezembro de 2020. De uma vez por todas, a gente deve entender a nossa situação mental apegada, egoísta, materialista, etc, etc. E devemos entender a nossa realidade espiritual, a realidade da nossa alma sábia, divina, eternamente feliz. Primeiro, saiba que você não é essa pessoa mental, que você pensa e se convenceu de que é. Esse eu mental é o eu, ego, temporal, material, inferior, e sem nenhuma qualidade ou características virtuosas, plenas, sábias e muito menos divinas. Segundo, que a sua realidade espiritual está na sua alma, aquilo que você realmente é, que possui todas as qualidades, todas as características divinas semelhantes ao do Criador. E por essas duas razões é um grande erro ficar pedindo, ficar orando por bênção, por proteção, por graça e pelo livramento dos sofrimentos, das angústias, dos estresses, preocupações, ficar orando pelo livramento das ansiedades, frustrações e até mesmo da depressão. Isso é um grande erro. Sim, é um grande erro ficar orando e pedindo para Deus te livrar de todas essas negatividades e sofrimentos mentais. Mas por que não devemos pedir a Deus que nos proteja e nos livre de todas essas situações e circunstâncias de sofrimento, de desespero e de fraquezas? Simplesmente porque quem está sofrendo não é você. Quem está sofrendo é a sua mente apegada, egoísta, materialista, orgulhosa, autoritária, possessiva, temporal e sem nenhuma paciência, sem nenhuma tolerância, sem nenhuma fé, sem nenhum amor verdadeiro, puro e sincero, sem nenhuma compaixão, sem nenhuma virtude. E se a mente está sofrendo por todos esses, entre aspas, ataques, é porque o próprio Deus, através da lei da causalidade, está, entre aspas, atacando as suas péssimas qualidades mentais, egoístas e negativas. E se é o próprio Deus que está atacando as suas qualidades mentais apegadas, egoístas e materialistas, por que ele iria te salvar? Por que ele iria te proteger? Não, Deus não faria e nem cometeria esse grande erro. Na verdade, quem ora para se livrar desses sofrimentos está orando para Deus manter e aprovar o seu mesmo padrão mental apegado, egoísta, ganancioso, mesquinho, fraco e negativo. Se eu estou orando para Deus para me proteger nessas mesmas condições onde estou hoje, apegado, egoísta, materialista, eu estou pedindo a manutenção dessas minhas qualidades negativas, o que Deus jamais permitirá. E isso é um absurdo. Pedir oração, pedir para Deus te livrar dos sofrimentos causados pela própria mente egoísta, apegada, mesquinha, é um absurdo e da mais alta ignorância. Pois Deus não vai proteger o que está te iludindo. Deus não vai proteger o que está te causando o seu próprio sofrimento mental, que são os seus apegos egoístas, materialistas e mesquinhos. Deus não vai proteger. Por isso que ele ataca e ele sabe que o que ele está atacando não é você, porque você é feito à imagem e semelhança dele, a sua alma, o seu eu real, superior e divino. Mas a sua mente, esse eu ego temporal, de puras qualidades negativas apegadas, essa sim deve ser atacada. Então não peça
através das suas orações, a proteção da sua mente apegada que está te autodestruindo, está te auto-enfraquecendo, está te auto-iludindo. Então, em outras palavras, Deus jamais será o seu cúmplice nos seus quereres egoístas mentais e apegados. E ademais, Deus não permitirá que você continue causando sofrimentos em você mesmo, através da sua mente egoísta mesquinha que você mesmo criou. Por isso, as suas orações nunca foram atendidas. Você nunca foi atendido em suas orações, que pedem esse livramento dos seus sofrimentos mentais, que pedem para que você não sofra, para que você seja protegido, etc, etc. Muito pelo contrário, é você que deve receber as consequências ruins e sofredoras dos seus apegos mentais egoístas. Para que um dia você perceba o tamanho da ignorância e venha a se desapegar de todas essas características e qualidades negativas da mente. E quando você conseguir se desapegar, eliminando todos os quereres e todos os não quereres e as aversões voltadas ao mundo material inferior, a sua mente entrará em pleno e total equilíbrio e livre das más qualidades dos apegos. E quando a sua mente se livra das más qualidades dos apegos, se desapegando, praticando o desapego, é claro, então, e só então, a sua alma sábia, divina, que é o você real, que é o você amor puro, que é o você puras virtudes divinas idênticas à do Criador, passará a se manifestar naturalmente e automaticamente. Isso significa que, enquanto você não se livrar dos seus apegos inferiores e negativos, a sua alma superior e divina sempre estará em pleno silêncio e não se manifestará. Mas a partir do momento que você se livra, você, pelo seu esforço próprio, se desapega e se livra das suas próprias más qualidades mentais, então a mente fica pura. E é nesse campo puro e limpo da mente que a alma vai passar a se manifestar divinamente, sabiamente e eternamente. E só então a sua verdadeira realidade espiritual, feita à imagem e semelhança de Deus, passará a se expandir divinamente e eternamente. É o dia da sua autorrealização como ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, entenda que você é mentalmente apegado e tóxico. Não adianta orar ou pedir a Deus que te proteja, que te abençoe ou que te livre dos sofrimentos. Deus não vai atender a sua mente apegada, que não é você. Deus não vai atender como nunca atendeu as suas orações mentais, pois Ele sabe que você nunca sofreu, nunca você sofreu. Ele sabe que você nunca foi ignorante, você nunca foi ansioso, você nunca foi depressivo e negativo. Porque quem sofreu tudo isso, meramente a sua mente, o seu ego orgulhoso, arrogante, convencido, possessivo, autoritário, estressado, impaciente, intolerante, etc, etc. Pois Deus sabe que você não é a sua mente. Não é essa mente. Deus sabe que você é alma, feito à imagem e semelhança dele. Na verdade, você alma, é um pedaço de Deus. Considere-se um pedaço de Deus. É por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E para os que se convenceram, que Deus um dia atendeu às suas orações,
para se livrar dos sofrimentos, dos desesperos, dos estresses e preocupações, saiba que o que Deus faz é sempre, sempre definitivo. O que Deus faz é imutável. O que Deus faz é eterno. E se você foi um dia atendido, entre aspas, em suas orações mentais, com certeza você está eternamente livre de todos os tipos de negatividade, ilusões e sofrimentos. Mas então, eu te pergunto, você já se livrou de todos os tipos de negatividade para sempre? Desde o dia em que você se convenceu que as suas orações foram atendidas, nunca mais teve nenhum tipo de negatividade, nenhum tipo de preocupação, estresse, crítica, sofrimento, absolutamente nada, então realmente você foi atendido. Mas, se você se convenceu algum dia que você foi atendido nas suas orações e continua estressado, apegado, egoísta, materialista, possessivo, nervoso, impaciente, intolerante, ansioso, etc., etc., é que foi uma grande ilusão. É um autoconvencimento mental, meramente mental. Então, não iluda a si próprio. Deus não permite e não vai permitir que você continue sendo um ser mental. Você é um ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque aquilo que já disse, se realmente você for atendido, o que Deus faz é eterno, imutável, é para sempre e nunca é algo temporário. Essas são as características de Deus. Tudo que Deus faz é as suas qualidades e a qualidade da nossa alma são todas elas imutáveis, divinas e eternas. Então, veja se por acaso você já conseguiu se livrar das críticas, preocupações, estresses, de ficar ansioso, de ficar, etc., negativo e fraco. Se você realmente se livrou disso tudo, com certeza você foi atendido. Mas se continua com as suas dúvidas, inseguranças e todas as insatisfações, com certeza você não foi atendido. É um mero convencimento mental. Penso que não se livrou definitivamente de absolutamente nada. Não foi atendido, com certeza, das suas orações. Por isso, isso é a prova de que Deus não te atendeu e não vai atender jamais os seus pedidos mentais. Pois o que Deus faz é permanente e eterno. E o que Deus quer é que você consiga fazer com que a sua alma eterna, imutável e divina passe a aflorar, passe a se manifestar livremente. É isso que Deus deseja. Que esse eu, sábio, divino e superior, passe a manifestar. Mas para isso você tem que calar esse eu, ego, mental, material, temporal, apegado, egoísta e sofredor. É o que todos devemos fazer. Aliás, esse esforço do desapego é você que tem que fazer. Somente você pode desapegar dos seus próprios apegos. Você que quer de forma apegada, você tem que se livrar desses quereres apegados. Você tem que fazer um esforço sincero. Você tem que fazer um esforço puro, com amor verdadeiro, com fé verdadeira, acreditando piamente e cegamente em Deus, no amor de Deus, e se esforçar para se desapegar dessa mente material inferior. Afinal, você criou esses quereres e nada mais certo, nada mais justo do que você mesmo se livrar dela. E pare de orar pedindo proteção e livramento dos sofrimentos mentais apegados. Isso é o mesmo
se eu continuo apegado, egoísta, materialista, e eu trago e crio sofrimentos para minha própria vida, e eu peço proteção para eu não sofrer, isso significa, isso é o mesmo que eu pedir a Deus que proteja o ladrão que está a toda hora me iludindo e me roubando de forma escancarada. Essa mente apegada, egoísta, é que me enfraquece. Porque eu quero de forma apegada e causa negativa, resultados negativos, consequências negativas. Aí eu passo a sofrer. Tá? Eu que sou o próprio criador do ladrão que me rouba a minha própria felicidade. Tá, então, nas minhas orações a Deus para me livrar dos meus sofrimentos, eu estou pedindo para que Deus proteja o ladrão que a toda hora, a todo instante, está roubando de forma escancarada a minha própria alegria verdadeira, o meu próprio amor, a minha própria felicidade. Deus não fará isso, jamais. Portanto, pare de pedir, de orar por proteção. Não peça proteção ao ladrão mental, egoísta e apegado, que te rouba a própria paz, te rouba a alegria verdadeira, a sua harmonia e a sua prosperidade merecida, que rouba a sua verdadeira fé inabalável. Esse apego te rouba a sua segurança, o seu amor verdadeiro, sincero, divino, puro e ininterrupto, que você já recebeu de Deus. Por isso, pratique se desapegar dessa mente apegada e venenosa. Revele a sua alma divina, revele o eu superior divino, esse eu espiritual semelhante ao Criador. E por isso, e para isso, use todas as suas qualidades divinas da sua alma, como a sua fé verdadeira, a sua paciência verdadeira, a sua tolerância, a sua compaixão verdadeira, o seu amor puro, divino e sincero. Peça, se você quer orar, peça coragem para que você passe a usar dessas qualidades divinas para você se livrar dessa mente inferior. Se você quer orar, peça o que Deus quer te dar. E o que Deus quer te dar é que você se livre dessa mente e revele a alma feita à semelhança dele. É isso que Deus quer. Por isso que não peça jamais orações, através das suas orações, para que você se livre dos ladrões que te enfraquecem. Lembre-se, você já é alma divina, você já é um ser espiritual divino, íntegro, você já é abençoado e você já é glorioso. Mas os apegados estão pedindo a Deus estas qualidades divinas, espirituais, para a mente material, mortal, inferior e passageira. Jamais isso acontecerá. Jamais. Tá certo? Essas qualidades divinas pertencem ao eu superior, ao eu espiritual, ao eu alma. Mas os apegados estão pedindo a Deus estas qualidades divinas, espirituais, sábias, eternas e imutáveis para a mente material, mortal, inferior e passageira, o que jamais vai acontecer. Então, não se iluda com essas orações que jamais serão atendidas. Lembre-se, a mente apegada, que é o eu ego mental inferior, te convence e te ilude e te mantém esperançoso, quando na verdade ele te enfraquece e te negativa. Esse ego te mantém orgulhoso e convencido, quando na verdade te derruba e te enfraquece e te faz sofrer. Por isso, enquanto você mantiver
alimentando os seus apegos egoístas, não se livrará das ilusões, dos sofrimentos, das decepções e das frustrações mentais. Tenha e use a convicção espiritual divina e superior para derrotar a ilusão mental apegada e inferior. Desapegue, pratique desapego com toda a sinceridade. Muito obrigado pela atenção, boas práticas do desapego e até uma próxima oportunidade.